Bom, nós estamos aqui. Boa tarde, nós estamos aqui fazendo mais uma live pelo Sejur. Hoje recebendo o Dr. Celso Coccaro, uma das pessoas mais prestigiadas da nossa carreira da PGM. Vou fazer uma apresentação rápida, embora seja dispensada, mas como é prático, vou fazer. O Dr. Celso Coccaro é procurador do município, ex-procurador-geral do município, tem graduação pela Faculdade de Direito da USP, especialização em Direito Civil e mestrado em Interesses Difusos e Coletivos pela PUC. Ele é fundador e atual diretor do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Tem obras publicadas, é professor universitário. Boa tarde, doutor Celso. É um prazer enorme, um prazer inominável recebê-lo aqui no Sejur. Já passo a palavra para que, sem delongas, o senhor possa situar-nos sobre o tema do regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado e, enfim, discorra aí de acordo com seu conhecimento do assunto, por favor. Boa tarde, Roberto. Eu agradeço a você, agradeço o Sejur pelo convite. É um prazer estar aqui com todos, principalmente com os colegas de carreira. Bom, o nosso tema aqui, ele gira em torno de uma lei, que é uma lei de vigência temporária. Isso é uma lei incomum no direito brasileiro, a lei de vigência temporária. Normalmente, essas leis, elas vigoram por tempo indeterminado, e o efeito cessa quando elas são revogadas. Agora, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê a lei de vigência temporária. Isso está lá no artigo 2º dessa lei. Aliás, é o artigo original, né, desde quando essa lei se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Tá? Só para lembrar, vamos ler aqui, olha, vamos ver o artigo 2º da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Diz o seguinte: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, vejam que a lei de introdução às normas do direito brasileiro admite uma lei de vigência temporária. E como que é essa lei? Que é a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, se apresenta? Ela se apresenta, nesse seu caráter temporário, ela se apresenta de que maneira? Porque nós poderíamos aqui ter uma lei temporária ligada a um determinado evento, ou uma lei temporária ligada a um determinado termo. Essa lei é um tanto quanto confusa em relação a isso, né? Vamos ver por quê. Primeiro, a lei ela foi publicada, então, no dia 10 de junho de 2020, mas ela se refere a uma situação de fato cujo início é anterior. Por que isso? Porque a própria lei, ao se referir à pandemia, ela remete ao decreto legislativo número 6, que é de 20 de março de 2020. Esse decreto que reconheceu o estado de calamidade pública. Inclusive, o estado de calamidade pública apenas para efeitos fiscais, né? Esse decreto é muito claro nesse sentido. Então, a lei remete a esse prazo. Ela diz, olha, aqui os fatos que vão ser atingidos pela lei, os fatos jurídicos que vão ser atingidos pela lei, são aqueles do estado da pandemia gerada pela Covid-19. E qual é o prazo para isso? Porque esse prazo ele precisa ser um pouco mais preciso, né? Essa pandemia ela começou, a rigor, a ser reconhecida no situação de fato no início de março. Foi logo depois do Carnaval aqui no Brasil. Mas há necessidade de ter um termo mais seguro. E a lei estabelece como termo a data da publicação desse decreto legislativo. Só que aí existe um espaço entre o dia 20 de março e a publicação da lei, o momento que ela passou a vigorar, já existem 3 meses. Esse período já deixa algumas situações aqui em dúvida, como vocês vão ver, como a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Tá? E outra, em determinados momentos, quando a lei fala do período da pandemia, do seu fim, ela teve o início. Então, o início seria lá o dia 20 de março. E o fim? Tá? Em determinados momentos, a lei remete a uma data que ela própria estipula, que é o dia 30 de outubro de 2020, para uma série de situações, como, por exemplo, a suspensão da maioria das normas de direito privado que é mencionada aqui. Ela iria, então,
de determinado período inicial a determinado período final, e esse período, muitas vezes, do dia 30 de outubro de 2020. Em outras situações, aliás, na realidade, em uma, que é no seu artigo 14, quando ela suspende algumas normas de direito concorrencial, ela estabelece que a suspensão vai vigorar até o término do estado pandêmico. Mas qual é o estado, então, o término da pandemia? Quando ela cessar de fato, ou a gente tem que recorrer de novo ao decreto legislativo número 6. E esse decreto legislativo estabelece que o estado de calamidade pública terá os seus efeitos cessados no dia 31 de dezembro de 2020. Então, essa lei que estabeleceu esse regime transitório, excepcional, de direito privado, ela é muito confusa em relação a essa situação. Seria melhor que ela tivesse sido editada logo após, no regime de urgência, talvez até como medida provisória, não como uma lei ordinária, como de fato foi, para poder seguir esse paralelismo com toda essa situação excepcional gerada pela pandemia. Mas não foi o que aconteceu. Criou aí uma série de incongruências, e alguma delas a gente vai falar daqui a pouco, né? Perfeito, Celso. Bom, acho que já adentrando diretamente no texto da lei, acho que o primeiro ponto que ela vai regulamentar no artigo 3º, né, é sobre prazos prescricionais, né, impedimento e suspensão de prazos prescricionais. E como fica essa relação aí com as normas do Código Civil, então, Celso? Não. Eu vou comentar sobre isso, Roberto, só que antes disso, preciso só colocar um panorama geral aqui de normas que vão surgindo aí paralelamente em relação também à pandemia, também de caráter excepcional e de caráter emergencial, assumidamente emergencial, porque são medidas provisórias que estão em tramitação. Então, só para quem quiser acompanhar, só vou mencionar aqui, são 3 medidas provisórias relativas ao direito privado, tá? Então, para seguir o paralelismo com o tema que a gente está discutindo aqui agora. É a medida provisória 931, que autorizou as assembleias por meios eletrônicos nas sociedades anônimas, sociedades cooperativas limitadas, mas só nas sociedades empresárias. Tá? Aqui nós vamos dizer que a nossa lei, essa lei que a gente está discutindo agora, tem um efeito mais amplo. Nós temos aqui também a medida provisória 948, que cuida das relações de direito privado na área de turismo, na área de eventos, que é muito interessante, porque traz uma série de normas que regulamentam essas relações no sentido de lidar com o cancelamento, porque foram relações direta e fortemente atingidas pela pandemia, né? O cancelamento de viagem de turismo, de viagem de negócio, de eventos de natureza diversa, né? Então, a medida provisória trata disso. Esse tema não é abordado na lei que nós estamos estudando agora. E, por fim, a medida provisória 984, que trata de algumas normas do direito esportivo, também de direito privado, fala sobre direito de arena, introduz uma ou outra alteração no Código de Defesa do Código do Torcedor, no Estatuto do Torcedor. Tá? Então, esse panorama geral que eu queria colocar, até porque, a depender da tramitação dessas medidas provisórias, nós vamos ter outras leis, já não com a vigência precária da medida provisória, mas em paralelo a essa que nós estamos estudando no momento. Agora, você tocou num ponto importante, Roberto. Essa lei, ela deve atingir as relações de direito privado, mas vem aí uma dúvida que até talvez tenha uma influência aí no mundo dos procuradores do município, que é o conceito de direito privado. Quando a lei se refere a direito privado, que direito privado ela pensa? Aquele conceito mais antigo, que dizia que o direito público era aquele que o Estado era parte de uma relação jurídica, o direito privado era aquele que o Estado não era parte, é um conceito um pouco mais moderno. E que conceito mais moderno é esse? É o conceito que separa as relações de coordenação, e as coloca no campo do direito privado, e as relações de subordinação, e as coloca no campo do direito público. Como é que se daria isso? Olha, quando eu tenho aquelas relações em que as partes manifestam a sua vontade de uma forma consensual e coordenada para atingir determinado fim, eu teria lá uma norma de direito privado. E o Estado pode ser parte dessas relações,
só que ele não atua tipicamente, ele não atua como Estado, ele não vai atuar com o seu poder de polícia, nem subordinando os particulares ao seu poder, a imposição da lei. Então, eu não teria aí, claro, sem essa característica, uma relação tributária. Mas vejam, por exemplo, uma locação. Vamos supor que uma locação, o município de São Paulo é o inquilino, é o locatário. Vejam, ele se sujeita a esse de contrato de locação como qualquer particular. Ele não pode impor aqui uma relação, uma norma de subordinação. Então, ele tem que pagar os aluguéis na data prevista no contrato, os encargos da locação, é obrigado a cuidar da manutenção do imóvel, ou seja, agir como qualquer outro inquilino agiria. Então, o município pode, sim, participar de relações de direito privado, vejam aí os vários contratos de natureza financeira, dos quais aí o Estado, né, a pessoa jurídica de direito público é parte, é outro exemplo. Então, seria também atingido por essa norma que nós estamos estudando. Ficaria fora são aquelas relações de direito público típicas, em que o Estado é parte e atua como tal, em relação no poder de polícia, por exemplo, na relação tributária, né, em que prevalecem as relações de subordinação. Então, é interessante situar esse tema, porque, como nós vamos ver mais para frente, algumas dúvidas podem surgir, tá? Então, vamos lá para o tema que você colocou, Roberto. Só olhar aqui a prescrição e decadência. O que prevê a lei em relação à prescrição e decadência? Eu vou ler esse dispositivo para vocês, é uma leitura breve, é um artigo curto, o artigo 3º da lei, que diz o seguinte: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, vamos fazer algumas considerações a respeito disso, tá? Primeiro, vejo, tá? Há uma suspensão de prazos a partir do momento que a lei entrou em vigor, que é o dia 10 de junho de 2020. Porém, a pandemia ocorreu antes, segundo a própria lei, quando remete ao decreto legislativo número 6, oficialmente declarada como estado de calamidade pública em 20 de março de 2020, até com alguns efeitos anteriores, né? Então, vejam, essa suspensão da prescrição, ela deixa em aberto um período de 3 meses, em que as pessoas se defrontaram com aquelas dificuldades que, a rigor, teriam afetado o direito de ação ou o exercício de direitos sujeitos à prescrição ou à decadência. Então, aí é uma falha da lei. Ela deveria, a rigor, ter regulamentado essa questão, ou seja, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, a partir do início do estado de calamidade pública, a partir do início oficial da pandemia. Fazendo isso depois, ela deixa aí um período de tempo com muita dúvida e insegurança jurídica. Tá? Então, como é que fica esse período anterior? Pela lei, o prazo fluía normalmente, mas eu poderia gerar uma interpretação de que não. Será que seria viável? Olha, eu tive absolutamente impedido de entrar com uma ação judicial, não consegui ter acesso aos documentos, não consegui ter acesso aos meios para o exercício do meu direito de ação, ou na decadência lá, para o exercício direto do direito, mas isso ocorreu antes da publicação da lei no dia 10 de junho. Será que eu poderia aí me valer dessa situação? É uma questão que pode vir à tona, sim, e talvez gere uma interpretação positiva do judiciário, a variar, dependendo do caso concreto, quando o exercício da pretensão ou do direito comprovadamente tiverem obstados pela pandemia. Isso era uma questão que já estava sendo abordada pela doutrina, um ou outro artigo, e até, provavelmente, logo mais pela jurisprudência. Então, essa já é uma primeira questão que chama a atenção. A outra é a seguinte, vem na própria lei. Ela fala aqui que os prazos estão suspensos ou impedidos. Tá? Impedido é aquele prazo que não iniciou ainda. Suspenso, o prazo já iniciado. Há uma diferença interessante, mas apenas quanto ao momento em que essa suspensão vai atuar. Né? Se o prazo ainda anunciou, não era impedimento. Se já se iniciou, suspensão. Mas vejam, a lei não fala em interrupção de prazo prescricional. Então, aquele prazo que estava em curso
e é atingido pela lei, ele estará suspenso, e quando terminar o efeito da lei, terminado esse efeito, ele volta a correr pelo restante. Então, eu não retomo o prazo inteiro. Então, isso é muito importante. O efeito da lei sobre a prescrição e sobre a decadência, ele não é interruptivo, ele é meramente suspensivo. Tá? E até quando perdura essa suspensão? Até o dia 30 de outubro de 2020. Mais uma vez, se a pandemia, por infelicidade, prevalecer depois disso, voltam os prazos mesmo assim. Tá? E não é nem a data do decreto legislativo número 6, não é 31 de dezembro, não, é dia 30 de outubro. Então, dia 30 de outubro vão ser retomados esses prazos prescricionais. Outro efeito interessante é que essa suspensão atua também sobre a decadência. Normalmente, a regra geral é que as causas suspensivas, interruptivas, impeditivas, não se aplicam à decadência. Mas o artigo 207 do Código Civil, que é o que estabelece essa regra, estabelece logo no seu início também a exceção, salvo disposição legal. Então, nós temos aqui a disposição legal excepcional, de modo que também os prazos decadenciais são atingidos pela lei, ou seja, são suspensos ou impedidos. Tá? Algumas considerações que eu pensei aqui a respeito da aplicação dessa lei. Aquilo que eu disse a vocês, vou pegar aqui algumas situações, eu peguei 1 ou 2 exemplos para problematizar a questão. Tá? São relações de direito privado, não é isso? Então, me parece que aqui se afasta a aplicação da prescrição tratada no decreto 20.910 de 32, aquela prescrição contra a fazenda pública, né? aquela prescrição que pode extinguir a pretensão da pessoa jurídica de direito público. Então, vamos pegar aqui uma situação de responsabilidade civil para tentar criar um probleminha. Vamos pegar uma situação de responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, lá no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Eu tenho o prazo de 5 anos para mover uma ação contra uma pessoa jurídica de direito público. Vou pegar o município de São Paulo para facilitar. Então, são 5 anos. Por essa lei, esse prazo, então, não está suspenso. Então, eu tenho que exercer esse prazo, mesmo com as restrições que eu possa ter em virtude da pandemia. Aqui me parece até, às vezes, um contrassenso, né? Veja, eu não tive acesso aos documentos, não tive acesso aos meios. São os mesmos meios. Né? Aqui eu estou falando de prazo de prescrição, um prazo de pretensão, são os mesmos meios que teria aí numa relação privada, mas aqui, como se trata aí a rigor de uma situação regrada pelo direito público, esse prazo flui constantemente. E aí cria alguma contradição. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor agora que seja uma hipótese de responsabilidade civil também, mas é uma ação que o município vai propor contra o particular. O particular causou um dano ao patrimônio público municipal. Então, o município que agora ingressará contra o particular com uma ação buscando o ressarcimento dos danos. Responsabilidade civil também. E agora, esse prazo flui ou não flui? Eu aplico essa lei ou não aplico? Não é mais responsabilidade civil do Estado, agora é uma situação de direito comum, de direito privado. Então, a rigor, eu poderia concluir que neste caso aqui não flui, mas no outro flui. Então, gera aí uma dessintonia, com uma quebra de harmonia, tá? Quebra aí até a isonomia de tratamento. Então, são situações que podem acontecer com frequência, e eu até imaginei alguma outra. Tá? Vamos pegar aqui uma questão da desapropriação. Vamos pegar a desapropriação direta. Eu tenho lá a caducidade de 5 anos do decreto de utilidade pública, o prazo de caducidade de 2 anos do decreto de interesse social. Então, 5 anos para duplo, 5 anos para diesel, o prazo para entrar com ação de desapropriação. Né? Agora, vamos ver aqui a desapropriação indireta. Essa desapropriação indireta normalmente seguem os prazos do uso capião. É o que a jurisprudência tem reconhecido há muito tempo. Inclusive, o próprio STJ definiu recentemente, no repetitivo, que é na tese 1019, tá? Que esse prazo de 10 anos.
Então, pergunta-se aqui, este prazo, que é regido pelas normas do usucapião, mas é um prazo de desapropriação indireta, numa ação de direito real que se destina, que se volta contra o poder público, ela é regida pelo direito público ou ele é regido pelo direito privado? Está suspenso ou não está suspenso? Tá? Se eu aplicar, inclusive, a norma da própria lei relativa ao usucapião, que nós vamos ver daqui a pouco, está suspenso. Se eu concebê-la sob o âmbito do direito público, não está. Então, pensem lá que o procurador do município, numa defesa, numa ação de desapropriação indireta, numa ação de ressarcimento por desapropriação indireta, terá que avaliar também se esse prazo fluiu ou não fluiu de acordo com a aplicação dessa lei. Algumas incongruências aqui, algumas contradições vão sendo geradas justamente por conta do conceito de direito privado e uma série de situações que ele pode gerar. Querem ver uma outra questão em que a gente pode aqui criar um probleminha? Então, eu estou colocando aqui, Roberto, são questões aí para a gente pensar, né? E acho que eu não tenho respostas, talvez só induções à resposta, tá? Mas são questões que a gente tem que estar sempre atentos a elas, né? Vejam aí a prescrição intercorrente. Então, vamos lembrar aqui daquela velha súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 150 do Supremo, que diz o seguinte: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Tá? Será que essa prescrição intercorrente também foi suspensa? Ou a lei aqui se refere apenas e tão somente à prescrição, à decadência como exercício de direito de ação ou como exercício de um direito, sem pensar nessa intercorrente que começa aí, quando definida uma decisão judicial, eu tenho que executar. Está me parecendo que a resposta mais prudente é que a lei se aplica também a essa prescrição intercorrente, né? E aí vem uma série de questões, mas a qualquer situação, uma execução fiscal, está me parecendo que a execução fiscal não, né? Acho que a natureza tributária afasta aí a suspensão dessa prescrição por intermédio dessa lei, que é de relações de direito privado. E agora vem aquela pergunta, e outras execuções que correm contra o Estado ou que correm a favor do Estado? Né? Vai se aplicar essa suspensão ou não, de acordo com o regime jurídico estabelecido? Coisa que numa execução é muito difícil, né? Estabelecer, mas qual é a natureza daquele direito, naquela ação que a norma de cunho processual, na realidade, já não é bem de direito material. Então, são esses problemas aqui que eu vejo estabelecidos. Será que dá para colocar mais outros probleminhas aqui que eu cogitei em relação a isso ou não? Nós estamos com 23 minutos de live, Celso. Eu acho que assim, a única dúvida que não tem é que nossos colegas terão muitas dúvidas, muito trabalho pela frente, né? Mas eu acho que a gente pode avançar, porque acho que ainda tem alguma coisa, tem bastante tópico para ser tratado. Teria uma outra questão em relação à prescrição e decadência, mas eu acho que a gente pode até, eventualmente, abordar se houver alguma pergunta, alguma questão nesse sentido, né? Então, passar para o próximo tema, que é usucapião, tá? E usucapião eu coloquei aqui perto desse, não está na ordem da lei, porque esses artigos de prescrição e decadência são o artigo 3º, então eu pulo agora para o usucapião, que é o artigo 10, tá? Eu vou ler também o artigo, ele é curto, tá? Diz o seguinte: suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de usucapião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Mais uma vez, eu retomo aquela questão do prazo, né, que é a partir da entrada em vigência da lei, não a partir do início da pandemia, que já vai criar aí uma certa contradição, até o dia 30 de outubro. Tá? Então, suspende-se aqui o prazo para aquisição da propriedade, tanto móvel quanto imóvel, por usucapião. Tá certo? Uma lei que beneficia, então, o proprietário, tá? na famosa prescrição aquisitiva, mas que também é extintiva. Se gera a aquisição do direito de propriedade por um, gera a perda do direito por outro. Mas aí me veio uma questão, me veio aqui uma pergunta que também é um probleminha. Tá? Eu tenho aqui um tempo, então, um prazo de suspensão.
que bloqueia o usucapião, não é isso? Eu tive lá, por exemplo, vamos supor que fosse um usucapião extraordinário com moradia pelo prazo de 10 anos, tá? Normalmente é o prazo de 15 reduzido, quando a moradia é para 10 anos, certo? Então, para que, vamos supor que eu tivesse ainda alguns meses para juizar, mas parou agora com a entrada em vigor da lei, dia 10 de junho, eu não consegui, não tenho usucapião, me falta ainda 2 meses, tá? Então, eu não posso agora entrar com aquela ação declaratória de aquisição lá, ação de usucapião. Tudo bem? Tem que esperar a retomada desse prazo lá no dia 30 de outubro de 2020. Então, eu tenho aqui um intervalo. A pergunta é, nesse intervalo, a posse deve manter as mesmas características para depois, quando retomar o prazo, eu poder adquirir para o usucapião? Ou esse intervalo também me exonera de manter aquelas características do usucapião? Nós sabemos que a posse do usucapião ela é mansa, em geral, né, os requisitos genéricos, mansa, pacífica, contínua, mas eu teria aqui um intervalo, tá? Mas dependendo da modalidade do usucapião, eu tenho alguns requisitos, alguns pressupostos adicionais a serem observados, como, por exemplo, um deles, que é o mais comum, tá? Moradia, tá? Então, vamos supor que naquele momento eu deixe de morar ou no usucapião familiar, eu não tenho mais, agora eu não vou exercer mais a posse com a minha família, já que esse prazo não conta para o usucapião, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrendar um terreno rural, ou eu que tenho a minha moradia no apartamento do usucapião especial urbano, tá? Alugo, não vou alugar por temporada. É mais ou menos esse período, né? Tá? Então, lá de junho a outubro, então eu vou fazer uma locação por temporada, eu saio daqui, não está contando o prazo para o usucapião. Então, vem a pergunta, será que aquele proprietário, quando for se defender do usucapião e tiver tomado conhecimento desses fatos, ele vai poder alegar isso como impedimento do usucapião? Tá? Como é que ficaria isso? Mas o prazo não corria. Tá? Mas será que as condições, os pressupostos também teriam suspenso na sua observação? Então, isso é uma questão importante que provavelmente pode surgir. Uma outra que eu pensei também, essa talvez um pouco mais fácil, é em relação a acesso e possessiones. Como é que fica lá a soma do tempo de posse? Isso é muito comum aqui no Brasil, né? Às vezes, até de uma maneira formal, se fazem instrumentos, às vezes até instrumentos públicos, até em geral são públicos, né? Em que se transfere a posse, aquela posse ad usucapione, né? A posse que gera o usucapião, transferida para que aquele que adquire some com o seu tempo de posse. Se eu faço isso, vamos supor, no ano de 2022, tá? Eu pego lá uma posse de 8 anos anteriores e transfiro para alguém. Só que nesses 8 anos anteriores eu tinha lá o período de alguns meses, de 4 meses pelo menos, e que essa posse estava suspensa, né? O período do usucapião estava suspenso. Será que esse período conto tem que ser descontado? Tá? É importante, né? Porque quem adquiriu aquela posse no acesso possessiones vai contar o período inteiro, considerando a minha declaração, até os documentos que eu possa lá apresentar, aquela coisa de sempre, né? E pagou IPTU, e pagou despesas de manutenção, coisa do tipo. Então, será que esse prazo conta? Está me parecendo que a rigor não, né? Acho que não, porque não conta como prazo efetivo de usucapião. Tá? As exceções também que o proprietário possa fazer nesse período, será que elas são válidas? Tá? Exceções aí, quando ele se volta contra a posse do proprietário, do possuidor, me parece que sim. Então, são questões que vão trazendo determinados problemas e que a lei, por ser lacônica, porque ela criar também esse distanciamento temporal entre a data da pandemia, a data da sua vigência, coloca lá um dia 30 de outubro de 2020 como término, de maneira meio aleatória, talvez venha a contribuir para enriquecer o debate em relação a esses pontos. Muito bem. Acho que foi muito oportuno você tratar na sequência de prescrição, decadência e usucapião, porque são institutos similares. Acho que foi mais técnico do que a ida e volta que a lei fez. Muito, muito bom. Celso, a gente estava falando que é uma lei que veio tratar do regime jurídico, direito privado, mas ela também se imiscuiu lá naquele direito que eu gosto de chamar de híbrido, né, que é o direito do consumidor. Ele é privado, porém não é muito. Ele tem um forte caráter de intervenção estatal, né? Ele não é um direito privado puro, né? E ela veio justamente para afastar uma norma que é bem conhecida e acho que uma das mais utilizadas dentro
do Código do Consumidor, que é o artigo 49, sobre a questão do prazo de arrependimento, né? Então, se eu não me engano, essa é a sequência que você havia programado, tá certo? É isso mesmo. Tá. Agora, uma questão interessante sobre essa lei, Roberto, já que você tocou no assunto, a gente fala lá também em direito privado, é que tem alguns artigos aqui que foram vetados, tá? Então, por sorte, até foram vetos bem fundamentados, mas vejam lá, o artigo 19 da lei, tratava de normas do Código de Trânsito relativas a peso, a tonelagem do transporte, tá? A dimensões do pneu, tá? Dizendo que o CONTRAN teria que emitir normas para flexibilização. Primeiro que já a norma de flexibilização, como é que você pode usar uma palavra tão vaga, emitir normas para flexibilização? É uma coisa sem sentido, não tem nada a ver com direito privado. Então, na realidade, a gente vê que às vezes falta um pouco de seriedade aqui no Brasil, até na produção normativa, né? Traz uma lei dessas, com atraso em relação ao período da pandemia, fala que ela é relativa à norma de direito privado, ela, na realidade, é uma lei superficial, mal atinge as normas de direito privado de uma forma eficiente, quando faz, ainda faz de uma maneira confusa, tá? E depois também não é só direito privado, né? Além dessa que eu falei para você, do peso lá dos caminhões que foi vetado, também tratava em determinado dispositivo, nos artigos 17 e 18, tratava também sobre valor a ser recebido por motorista de aplicativos, ou até por motorista de táxi. Aí me parece que é norma de direito público mesmo, né? Na questão do táxi, que envolve uma permissão, e também no caso do trânsito. Bom, mas vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor. Como você diz, é uma lei híbrida, né? Em que você tem uma intervenção muito forte da lei nas relações, de modo a limitar o caráter consensual das relações de direito privado. Agora, o que é interessante aqui é que o Código de Defesa do Consumidor daria um ensejo para uma lei muito mais criativa, muito mais produtiva, e também as próprias normas de direito civil. E o que a nossa lei faz? Ela atinge apenas e tão somente o artigo 49, só, não fala mais nada, tá? Então, tem situações aí dramáticas relativas a planos de saúde, a contratos, de um modo geral, que são essenciais para pessoas, os fornecimentos de serviços públicos essenciais, energia elétrica, telefone, que for, a gente pode considerar que não fala nada. Aí fala lá no artigo 49. E o que o artigo 49 estabelece? Ele estabelece aquele prazo de 7 dias de arrependimento, tá? Em relação a compras que eu faço fora do estabelecimento comercial, que é aquelas chamadas compras door-to-door, né? Aquelas que geralmente a gente faz à distância, pela internet ou por catálogo, hoje em dia com mais facilidade pela internet, né? Só que, mesmo assim, a lei é muito limitada, porque ela cria um efeito muito parcial. O que ela diz aqui? Ela estabelece aqui, ela está aqui no cantinho. Um artigo muito curto também, eu vou ler, é bem curtinho. Tá? Diz aqui, até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, coloca entre aspas a palavra delivery, né? Acho que não dá uma necessidade de se expressar em inglês, não sei porquê, talvez porque a palavra seja popular. Então, pela entrega domiciliar de produtos perecíveis ou de consumo imediato de medicamentos. Então, ela suspende a aplicação do artigo 49, sim, mas suspende em parte. Se o produto que eu compro não é perecível, não é medicamento, então, se eu compro, como de fato eu comprei, por exemplo, aqui para conseguir enfrentar melhor o período de pandemia, eu comprei uma cadeira aqui para mim, uma cadeira de escritório, que é um pouco mais cômoda, né? Isso não é perecível. Tá? Então, aí continua aplicável o artigo 49. Tá? Então, o que a lei fez? Em relação ao produto perecível, vamos dar um exemplo, alimentos. Em relação a medicamentos, eu não tenho o direito de arrependimento em 7 dias. Ou seja, eu teria que me conformar com aquele produto, porque eu não posso dele me arrepender. Primeira observação. Em relação a alimentos, já há aí uma questão que a própria jurisprudência já entendia que não era bem o caso de aplicar o artigo 49. Por quê? Porque, vejam, quando eu vou a um restaurante, tá? Eu chego lá, recebo um cardápio
qualquer. Vamos supor que seja um restaurante francês, daqueles autenticamente franceses, em que o cardápio inteiro venha em francês, tá? E de uma maneira a me fazer... tem muita dificuldade em entender o que eu estou pedindo. Mas eu peço mesmo assim. E recebo. É a mesma coisa. Tá? O fato de eu ter recebido em casa, pelo cardápio que eu vi pela internet, o cardápio que eu tinha recebido antes da minha casa, e o fato de eu pedir no restaurante é mais ou menos igual. Tá? Então, a rigor, a jurisprudência já entendia que não é bem aplicável o artigo 49 aqui, porque o artigo 49 pressupõe que eu não tive condição de sequer analisar, mas uma condição do produto em si, característica ele que deveria existir. Mas no alimento, não. O alimento já tem essa característica. Tá? Então, já é uma coisa um tanto quanto inócua. Se foi para favorecer o delivery, tá, do iFood, do Rappi, ou de outras normas, desculpe a publicidade, né? Acabou não ajudando muito porque choveu no molhado. E a outra é medicamento. Tá? Vejam bem, também eu vou colocar aqui, desculpe um pouquinho aí talvez se eu use um pouquinho de pilhéria aqui, medicamento, como é que eu vou me arrepender de comprar um medicamento e por quê? Tá? Porque o direito de arrependimento do artigo 49 é porque eu não pude ver o produto. Tá? Então, vamos supor, eu compro lá, a cadeira aqui. Eu compro a cadeira anunciada aqui, eu vi lá o site de determinada loja de móveis, ela é maravilhosa, parece que ela tem uma série de utilidades, ela gira, tem isso, tem aquilo, mas olha, eu não tenho um pleno conhecimento de como ela é, porque eu só vou conhecê-la quando ela estiver presente, quando eu vê-la, pegar, ver a funcionalidade. Tá? Por isso é que eu posso me arrepender, certo? Porque é o período em que eu verifico se aquela situação da realidade do produto comprado coincide com a realidade do produto anunciado. É uma espécie até de questão de vinculativa aí da oferta. Né? Por isso eu tenho o direito de me arrepender, não é uma rescisão de contrato. Simplesmente me arrepender. Pois muito bem. Tá? Como que eu vou me arrepender de um medicamento? Tá certo? Comprei, por exemplo, cloriquina, porque todo mundo falava que era boa para prevenir o Covid. Agora não é. Nesse meio tempo, enquanto a farmácia não entrega, eu recebo, me arrependo. Quer dizer, em relação ao medicamento também não tem muito sentido, é um tanto quanto inócuo, é uma situação um pouco inoportuna. Tá? Então, são situações que a lei deixa a desejar nesse sentido. Tá? Então, são algumas situações em que ela poderia se ver melhor. Agora, é claro, ela suspendeu o direito de arrependimento do artigo 49 em relação a essas situações, mas não suspendeu as normas do Código de Defesa do Consumidor relativas a vícios do produto, do serviço. Né? Então, se eu peço um alimento e ele vem estragado, é uma coisa diferente, não tem nada a ver com arrependimento. Sim. É realmente uma questão... Muito boa observação. É uma questão completamente diferente. Né? Então, isso não foi afetado. Os vícios do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho lá os vícios de qualidade, que são os mais comuns, os de quantidade, que podem afetar, inclusive, medicamentos, né? Talvez seja uma informação que eu não entendi direito, e os vícios de informação, e aí também bastante frequente, talvez também contra medicamentos. Né? Então, quanto a isso, não é diferente. Então, se houve um vício do produto, é claro que não houve, essa situação não foi afetada pela nossa lei transitória. É isso, Roberto. Então, conceito aí. Tem alguma ponderação, Roberto, fazer? Antes de você falar, eu ia brincar, né? Que a gente tem mania de dar nome para as leis. Se isso daí fosse uma lei, ela chamaria lei iFood, com certeza, né? Mas ela é só uma cláusula aqui no meio da lei, mas é muito pertinente as observações. Vamos tocando em frente, que a gente ainda tem, acho que, um bom caminho aí. Você separou aqui para mim também alguma coisa sobre as assembleias eletrônicas das pessoas jurídicas de direito privado e dos condomínios, é isso? Isso, exatamente. Bom, tem aquela medida provisória que eu mencionei logo no comecinho, que é a medida provisória 931, que já previa a assembleia eletrônica para sociedades, né? Agora, essa medida provisória, me desculpe, ela deixou de fora outras pessoas jurídicas de direito privado, que são várias. Preciso enumerar quais são aqui, elas são elencadas de uma maneira muito clara lá no Código Civil. Né? Então, o que essa lei fez, e aí é um mérito, é estender a possibilidade da assembleia eletrônica para as outras pessoas jurídicas.
inclusive associações, fundações. Essa é uma época do ano em que essas assembleias se realizam, né, geralmente coincidindo com o fim do ano fiscal, lá pouco antes do mês de abril. Geralmente são nos meses de fevereiro e março que os estatutos costumam prever a realização das Assembleias Gerais para esses entes de direito privado, né? Então, nesse caso, a lei realmente ajudou bastante. Então, eu vou ler aqui o que ela diz a respeito das pessoas jurídicas, tá? É também um artigo muito curto. Diz aqui: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, que eu não preciso ler, mas são situações específicas a serem tratadas nas assembleias, até o dia 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, mesmo que o ato constitutivo não preveja, há essa possibilidade. Alguns probleminhas aqui, tá? Há uma certa insegurança no meio, tá? A respeito da registrabilidade depois dessas assembleias. Como fazer? Né? Como garantir que o voto tenha sido realmente captado, principalmente quando esse voto é mais complexo, é um voto que concorda com uma deliberação, discorda da outra, ou o voto faz uma proposta, o que é muito comum, tá? Se propõe numa assembleia um determinado assunto que não estava pautado, porque era uma contraproposta, e por aí vai, né? Então, aí é uma série de inseguranças. Aí eu chequei para ver se havia alguma norma da Corregedoria Geral de Justiça ou de registros públicos ou na Junta Comercial, não encontrei. Eu andei perguntando também para alguns cartórios de registro público, a maioria deles que respondeu, a maioria não respondeu, mas os que respondeu, a maioria disse que não iria entrar no mérito disso. A partir do momento que se declarasse que aquela assembleia ocorreu daquela maneira, tá? Então, assim, seria respeitadas as deliberações, tá? Agora, é um pouco arriscado, né? Como isso pode gerar uma série de conflitos, e nós sabemos aí que hoje em dia, principalmente pela preservação do direito da minoria que o atual Código Civil adota como princípio da minoria deliberativa, faz isso desde associações, passando por fundações até as sociedades empresárias, né? Então, é possível que surjam muitas questões aí. Então, uma coisa que já se aconselha a fazer é sempre gravar essas assembleias, né? E, se possível, gerar, em função dessa gravação, uma ata notarial, pelo menos para registrar, com fé pública dada lá pelo tabelionato de notas, tudo que foi registrado, né? Para, eventualmente, até propiciar a solução de alguma dúvida relativa ao registro, né? Algumas questões que vão surgir aqui. Interessante é mencionar que a jurisprudência já estava admitindo a realização de assembleias eletrônicas. Algumas decisões, até do Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente decisões de primeira instância, em recuperações judiciais, e outras aí em tutela antecedente, já permitindo a relação de assembleias gerais por meios eletrônicos. Alguma questão mais que você possa lembrar? Você bem colocou, eu coloquei no mesmo momento condomínios também, as assembleias gerais também, tá? Condomínio também. Já tem surgido empresas especializadas com plataformas para poder captar melhor aí, poder captar os votos, né? E o que essa lei diz também é que o síndico não é liberado da prestação de contas, o que é muito importante, porque a prestação de contas é fundamental aí na administração do condomínio, né? Um item importantíssimo na Assembleia Geral, então não há uma suspensão dessa obrigação, mas a lei até prevê que, caso não se possa realizar essa Assembleia virtual, o mandato do síndico pode ser prorrogado. Aliás, a jurisprudência, a doutrina já vem admitindo essa prorrogação de mandato por impedimento já há muito tempo. A lei aqui não criou nada de novo. O que ela fez, ela não dispensou a prestação de contas, que tem que ser entregue de qualquer maneira.
Eu acho que você tocou num ponto essencial, né? Porque é muito de como a dinâmica da Assembleia se desenvolve, né? Eu tenho alguma experiência com a Assembleia, e assim, quando há um acionista majoritário, que, enfim, um acatamento daquelas decisões, a coisa é absolutamente tranquila. Pode ser feito online, pode ser feito até, enfim. Agora, quando realmente tem o minoritário que quer, de alguma forma, impor a vontade, existem as discussões, os debates, a coisa pode realmente virar um problema, essa questão da Assembleia virtual, né, digamos assim. Sim, em relação, inclusive, a contas, né? Apresentação de cálculos, sim. De cálculos. Sim, é um pouco complexo. A presencial já é complexa, já imagina a eletrônica, né? Mas eu acho que também é um caminho sem volta, viu? Eu acho que era algo também que já de alguma forma, mais cedo ou mais tarde aconteceria. Aquelas coisas que o Covid só antecipou, né? Eu acho que, como você disse, a jurisprudência já vinha admitindo, eu acho que tende a se consolidar isso. Não acredito que seja uma nova realidade aí dentro desse contexto, né? Me parece que sim, mas talvez com uma previsão um pouco mais detalhada a respeito de como pode ser computado, né? Sim. Bom, a norma também foi no direito de família e sucessões, né? Percorreu assim uma gama grande do direito privado na questão das pensões, né? Na pensão alimentícia, né? Na prisão do devedor e mais algum tópico. Pois é, não, então, é só para lembrar também, né, que isso me parece que é um pouco evidente, mas é só para lembrar que essa lei ela não revogou absolutamente nenhuma norma, ela apenas suspendeu o efeito dessas normas, né? Em relação ao direito de família, ela ficou a dever a jurisprudência, viu? O que ela estipulou aqui? Única e exclusivamente que a prisão por dívida alimentar poderia ser cumprida no regime domiciliar, isso em relação ao direito de família, tá? Direito de família e das sucessões, daqui a pouco eu falo, mas direito de família, então, criando aí a possibilidade de prisão domiciliar, então, uma substitutiva da prisão, né? Agora, a jurisprudência aqui foi muito mais rica do que a lei. Eu anotei só algumas decisões, aqui muito superficialmente, em relação ao direito de família, tá? Questão de direito de visitas, a previsão de realização de visitas por meio virtual, tá? Então, criou-se aqui também realmente uma situação delicada, né? O direito de visitas poderia expor as pessoas à contaminação, tá? Por conta do deslocamento, de contatos, né? Então, várias decisões aqui permitindo que as visitas forem feitas pelo contato virtual, suspendendo aquele regime de visitas estabelecido. Tá? Várias decisões relativas a valor de alimentos. Tá? Aqui, quer aumentando, quer diminuindo, dentro daquele binômio que nós temos a possibilidade de pagamento de quem presta alimentos da necessidade, mas várias situações geradas pela pandemia, como, por exemplo, a redução de ganhos com base na medida provisória, né? Com redução de jornada de vencimento, a suspensão do contrato de trabalho, tudo isso tem efeito na obrigação alimentar. Muitas vezes também a debilidade daquele que sustenta diretamente, dá os alimentos in natura, por exemplo, atingido pela Covid-19, teve que se afastar do seu trabalho. Então, ao contrário, gera o aumento da obrigação alimentar do outro, com uma compensação. Então, são várias aqui as decisões no direito de família nesse campo. E em relação à prisão domiciliar, várias, inúmeras, inclusive já do Superior Tribunal de Justiça, muito antes da lei. Então, a lei demorou aqui uns 4 meses para ser editada, e a jurisprudência, nesse caso, já reagiu imediatamente, até porque realmente é uma situação que exige reações prementes, né? Em relação ao direito das sucessões, o que houve aqui também é outra questão que vai gerar algum debate, que é o adiamento dos prazos para abertura de inventários. Tá? Verdade. Então, adiou-se lá aquele prazo de 2 meses de abertura da sucessão, previsto no Código de Processo Civil, foi postergado para o dia 30 de outubro de 2020. E aquele prazo para 12 meses, postergado a partir dessa data. Né? Então, o termo inicial passa a ser dia 30 de outubro e o termo final 12 meses após. Né? Isso apenas para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020. Tá? Então, a partir de 1º
de fevereiro de 2020, ocorreu o falecimento, que é a abertura da sucessão, já se aplica essa postergação. Agora, um problema que eu já vejo aqui é que a norma tributária aparentemente não seguiu a mesma linha. Eu consultei aqui a legislação estadual, ver se teve algum tipo de alteração, há alguns projetos na Assembleia Legislativa, mas nada aprovado. E os prazos da legislação tributária são prazos rígidos, né? O prazo para pagamento do TCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Outra pergunta que poderia se fazer aqui é se esses prazos também se aplicam ao inventário extrajudicial, tá? Ou é só para o judicial? Também a lei não é clara. Então, está me parecendo que essas questões vão ter que ser solucionadas aí pontualmente. Em relação aos tributos, já vem se admitindo que o próprio juiz, diante de dificuldades alegadas e comprovadas pela parte, ele postergue a data, o termo da obrigação tributária. Isso já tem sido feito com uma relativa frequência, que pode ser uma solução para a incompatibilidade aqui da lei, que trata do prazo de inventário, mas, claro, é direito privado, não poderia falar aqui na questão tributária ao mesmo tempo, né? Eu tenho a impressão, é até triste o que eu vou falar, mas essa é uma cláusula que veio até no interesse da própria justiça, né? Porque, infelizmente, com a quantidade de número de mortes, isso ia impactar, inclusive. Talvez esse prazo tenha vindo até no interesse da própria administração da justiça. Você tem razão. É claro que sempre existe aquele período de luto que muitas vezes cria um imobilismo na família, né? Que não consegue aí reagir ao falecimento nessas obrigações jurídicas, né? E realmente ajuda a justiça por conta do aumento do número de inventários que pode ter ocorrido nesse período, né? Sim. Bom, nós estamos aí com 52 minutos, temos duas questões, Celso, mas antes tem alguma coisa para falar sobre direito concorrencial, suspensão de dispositivo da Lei 2.529, né? Parece que houve uma disposição nesse sentido. Mais breve, eu não vejo aqui. Vamos ver aqui, a lei ela suspendeu, e dessa vez ela suspendeu de uma maneira diferente, não foi até o dia 30 de outubro, até o término da pandemia. Tá? Até o término da pandemia, ela coloca duas datas, aliás, até o dia 30 de outubro, até o término da pandemia. Tá? O que vier primeiro, me parece. Eu não sei aqui qual é o critério a ser observado. Mas ela suspendeu alguns dispositivos aqui da Lei 12.529 de 2011, que são os seguintes: o inciso 15 e 17 do artigo 36. Tá? Eu vou até ler aqui quais são os incisos, é uma leitura rápida. O inciso 15 é vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo. Tá? Então, aqui ela legaliza o dumping em determinado momento, né? Me acredito aqui para facilitar essas situações aí exigidas pela pandemia. Então, vender abaixo do custo, a rigor, poderia haver um interesse público temporário aqui que se sobreporia à norma concorrencial. Então, para-se de pensar na concorrência das empresas em função de preço e se permite isso. O outro é cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Então, como essas atividades das empresas foram diretamente atingidas pela Covid-19, também se suspendeu aqui a lesão decorrente da cessação abrupta das atividades, né? E o outro dispositivo é aquele que definia o ato de concentração empresarial como sendo formado entre duas ou mais empresas, quando celebra o contrato associativo, consórcio joint venture. Então, esse dispositivo, para efeito de caracterização de concentração empresarial, está suspenso também. Tá? Então, foram essas três normas, esses dois incisos do artigo 36 e um inciso do artigo 90, que foram atingidos pela lei. É isso. Você consegue enxergar a ratio legis essa última suspensão, César, sobre a concorrência? Para facilitar a união de grupos empresariais aí para atender determinadas necessidades. Tá, vamos ver, a escassez que foi gerada em determinado momento de acesso a determinados produtos
na pandemia, em relação a algum deles até continua, por exemplo, compra lá de álcool gel, que era uma coisa do nosso dia a dia. No começo sumiu o álcool gel, né? Desapareceu. Tá? Teve até um overprice lá de álcool gel. Depois a máscara, tá? Depois respirador e outras. Então, está me parecendo aí que quando você suspende uma norma dessa natureza de caráter concorrencial, você, em tese, estaria propiciando uma produção maior pela formação dessas joint ventures, ou uma união de grupos econômicos no sentido de atender o interesse público. Né? Concordo. Bom, você queria falar alguma coisa também, porque teve muitos, essa lei teve um número grande de vetos, né, pela Presidência da República, e acho que é importante também falar alguma coisa nesse sentido ainda aqui rapidamente. Como o tempo já está avançado, mas eu queria comentar um dos vetos. É um dos vetos a um artigo que, na realidade, trata de uma situação muito importante aqui nessa época da pandemia. É o veto aos artigos 6º e 7º. O veto foi bem feito, ele está fundamentado. Tá? Esses artigos eles tratavam lá das situações de resilição, resolução e revisão dos contratos por onerosidade excessiva. E o veto da Presidência da República, com base lá no parecer da Advocacia Geral da União, argumentou que o Código Civil já estipula, já tem normas a respeito disso, né? Então, essa lei não precisaria enfatizar essas situações que já são previstas, e enfatizava, para falar a verdade, de uma maneira um tanto quanto sem muita técnica, então prejudicava. Então, é bom que esses artigos até não tenham sido colocados. Agora, na verdade, essa possibilidade de resolução, ou de revisão, melhor ainda, de contratos por onerosidade excessiva, ou das situações relativas à mora obrigacional, são muito importantes. E aí os instrumentos trazidos pelo Código Civil e pela jurisprudência têm atendido aqui, de uma maneira satisfatória, as situações geradas pela pandemia, mais ainda do que o que foi trazido por essa lei. Tá? Então, as decisões judiciais ainda embrionárias, né, geralmente em tutelas antecedentes ou decisões ainda de primeira instância, foram muitas baseadas nessa situação. Né? Tem até alguns aspectos históricos importantes. Né? Como eu dei durante muito tempo, foram 25 anos seguidos de aula sobre esse tema, que é Teoria Geral dos Contratos, que é uma matéria que me agradava muito, eu fiquei até feliz, de uma maneira um pouco mórbida, de ver acontecendo no nosso meio jurídico aquilo que eu sempre esperava para ver acontecesse aqui. Qual que seria aquele fato imprevisível, né, incontrolável, que poderia aplicar a teoria da imprevisão no direito brasileiro? Aquela famosa cláusula rebus sic stantibus, né? Então, tinha algumas situações da história. Até eu digo por quê, né? Por que eu esperava isso? Na realidade, tem que explicar por quê, né? Porque aqui no Brasil, nada pela jurisprudência imprevisível. Né? A inflação não é. A inflação é coisa aqui do Brasil, é comum. Tá? Desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda é comum, e é mesmo. Né? Eu me lembro quando teve, em determinada época, lá naquela época de otimismo inicial do Plano Real, quando o dólar e o real estavam 1 para 1, teve lá, de repente, uma macro desvalorização, e o real foi, tragicamente, $1 começou a valer R$2. Né? Hoje em dia, se isso é pouca coisa. Mas veja, então, realmente, aqui a jurisprudência aqui no Brasil, ela é muito condescendente nesse sentido. Né? Então, eu estava esperando algum dia para ver qual seria essa tragédia. Né? E aí tem aquelas leis do passado. Eu me lembro lá de uma lei, daqueles casos, aí não é uma lei, na realidade, que a gente fala aí no direito anglo-saxônico, né, dos Coronation Net Cases, que ocorreram em 1907, na coroação do rei Eduardo VII, se não me engano, na Inglaterra. O que acontece? Haveria lá aquele desfile da coroação, com toda aquela pompância que é muito comum, né, nessa situação na Inglaterra, só que o rei ficou doente. E as pessoas que tinham alugado posições privilegiadas de vista nas casas que ficavam ao lado lá do local onde esse desfile se realizava, e se realiza sempre no mesmo lugar, aliás, eles alegaram, bom, peraí, eu não vou pagar aluguel, né? Como é que eu vou fazer agora diante dessa situação? Aconteceu uma imprevisão, e foi justamente essa jurisprudência criada na Inglaterra que
com base já naquela doutrina dos glosadores, etc., da cláusula rebus sic stantibus, que deferiu ou possibilitou a revisão desses contratos. Então, está aí um fato histórico, falei, será que vai se repetir aqui no Brasil alguma coisa algum dia? Outra também é uma lei que tenha sido até referida aí, volta e meia pela doutrina nos dias atuais, que é a lei Fayot, F-A-I-L-L-O-T, nome do autor da lei, do final de 1918, uma lei francesa, para contemplar situações contratuais que foram afetadas pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, contratos que foram feitos antes da guerra, eles poderiam ser exigidos no curso da guerra ou após a guerra, que adaptações que teriam que ser feitas, tá? Então, essa lei poderia, em tese, ter criado um ambiente. Para isso, não o fez, tá? Deixou aberto para a aplicação do Código Civil, e aí surge aquela questão, tá? Que é essa, talvez, aqui, que a gente possa encerrar. Será que, diante da situação do Brasil, e aí me desculpem, eu não quero faltar com respeito, eu sei que isso é uma situação muito séria, mas será possível que mesmo uma pandemia vai ser considerada pela jurisprudência como um fato comum? Tá? A partir do momento que nós já tivemos a Zika, nós tivemos o sarampo, nós tivemos chikungunya, nós tivemos dengue, nós temos várias outras surgindo por aí, será que esta ou as outras que podem gerar alguns efeitos depois, será que elas vão ser admitidas pela jurisprudência, né? Até agora a jurisprudência tem reagido bem, tá? Até agora tem reagido bem. Eu vou até trazer aqui algumas decisões que eu vi, mas parece brincadeira ou não, isso que eu mencionei, mas vejam só, tem um precedente do STJ muito comum no direito aqui da agrícola, considerando que a praga da ferrugem, deixa eu ver se eu acho esse acórdão que eu tinha separado ele aqui, não é... Está aqui, olha, aqui mesmo. Vamos ver... Agora a gente separa as coisas, na hora que precisa dela, some. Mas está aqui, vamos ver, rapidinho. Achei. Aqui, olha. Era uma questão, uma ação revisional de contrato de compra e venda de safra futura de soja. Então, uma das alegações do produtor da soja é que houve aqui um desequilíbrio com onerosidade excessiva, gerada não só por algumas variações cambiais, nós sabemos que aqui na jurisprudência brasileira não são admitidas como fatos excepcionais, mas notem aqui, pela ferrugem asiática, tá? Que é uma praga que atinge aqui a soja. Eu vou ler só o trechinho aqui da ementa do acordo. Ademais, nos termos de precedência do STJ, a ocorrência de ferrugem asiática não é fato extraordinário e imprevisível, conforme exigido pelo artigo 478 do Código Civil, tá? Então, às vezes, me causaria aí uma certa consternação que a jurisprudência em relação à Covid-19 pudesse seguir esse mesmo caminho, que me parece algo inadmissível, né? Até aqui, algumas decisões rapidamente apontadas, né? O que elas têm entendido? Em relação aos contratos bancários, pela suspensão de juros moratórios, pela suspensão de ações de cobrança, na alienação fiduciária, pela suspensão das medidas de busca e apreensão, nos contratos de locação, pela suspensão dos despejos, suspensão de aumento de aluguel, redução de aumento de aluguel, muito em shopping center, essa questão surgiu muito, tá? Com a suspensão da exigência do aluguel mínimo, tá? Ou do fundo de propaganda, proibição de corte do fornecimento de serviços essenciais. Então, todas elas mal ou bem baseadas aqui na resolução ou revisão dos contratos por onerosidade excessiva. E também numa outra situação que é muito importante lembrar, que é na questão da mora. Tem um artigo do Código Civil muito antigo já, está no novo, já estava no antigo, que é o artigo 396, e diz o seguinte: não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Ora, é fato imputável ao devedor todas essas restrições causadas por uma pandemia, que é em si um fato imprevisível, extraordinário, e um fato cujas consequências são impossíveis de se evitar, né?
Então, está me parecendo aí que nós vamos gerar aqui no Brasil, a consolidação de uma jurisprudência nos tribunais superiores, de, enfim, ter um reconhecimento lá do fato extraordinário e imprevisível de que trata o artigo 478 do Código Civil, permitindo a aplicação da teoria de imprevisão. Depois disso, ainda vão ter que analisar os gafanhotos também, né, Celso? Vamos ver como vai ficar a análise com os gafanhotos. Mudaram de ideia, acho que eles não querem vir para o Brasil. Estou com medo. Celso, olha, nós temos aqui uma colocação e duas questões. Será que a gente consegue responder em 4 minutinhos ou você prefere encerrar e eu te encaminho as questões para você? Vamos lá, imagina, isso é importante. Vamos lá. Bom, primeiro tem uma observação do Felipe, nosso colega Felipe Rigueiro, que diz que sobre as assembleias virtuais, parece que estão surgindo questionamentos de participantes pleiteando anulação porque a conexão da internet caiu na hora da votação. Muito interessante, faz sentido, né? Faz sentido, eu já vi isso, já vi também sugestões de que se espere, que se aguarde um tempo previsto para aquela duração normal, que seria uma duração comum da Assembleia, para que se retome essa conexão. Seria algo mais ou menos parecido, numa situação presencial, que tivesse lá um corte de energia elétrica, que as pessoas não pudessem comunicar por algum motivo, alguma situação de força maior dessa natureza, né? Mas, de fato, isso vai acontecer, com certeza. Tem o problema da conexão, também tem o problema da própria energia elétrica, né? Tá? Sim. Eu tive aqui, por exemplo, uma reunião um dia desse que eu não pude realizar. Aliás, não era nem uma reunião, era participação num evento aí cultural, uma discussão a respeito dos livros aí de um escritor italiano. Eu não pude participar porque eu fiquei sem energia aqui elétrica em casa durante umas 3 horas. Se fosse uma assembleia e se eu tivesse uma manifestação importante para fazer nessa assembleia, eu estaria impedido, né? Então, eu teria que fazer o quê? Alegar meus direitos e pedir uma reprodução, uma nova assembleia, né? Tá? Sim. Afinal de contas, eu não consegui nem deduzir algo que seria sujeito à deliberação. Então, eu tive um impedimento. Né? Sim. A nossa colega Heloísa Cronenberg também, ela coloca sobre os clubes recreativos. Acredito que ela esteja tratando também da questão das assembleias, né? Se os clubes recreativos estariam abrangidos também pela norma. As associações civis foram abrangidas pela lei. Não pela MP 931, mas pela lei, sim. Em relação às assembleias, pelo menos, né? Perfeito. E para finalizar, uma pergunta mais comprida, mas acho que dá para responder também de forma sucinta. O Fábio Santana perguntou. Oi? A questão da Heloísa tem um grande problema do número muito elevado de sócios, né? Em como fazer a convocação, que é outra dificuldade, tá? Mas, a rigor, está envolvido aí. Desculpa, sim. Vamos lá para... Imagina. O Fábio Santana pergunta, na visão do professor, seria necessário, para fins de aplicação desses benefícios de suspensão de prazos, imagino que prescricionais, né? Ou, enfim, ficar demonstrado que a relação jurídica foi atingida de alguma forma pela pandemia, ou aplicar-se-ia a toda e qualquer situação jurídica, mesmo que pudesse ser plenamente mantida durante a pandemia. É a questão, né, deve-se configurar concretamente, na situação de fato, a relação da pandemia, ou a relação jurídica é analisada em abstrato? Acho que é isso, né? Essa lei, a rigor, ela teria vindo para trazer segurança jurídica nas relações, né? Acho que a finalidade é essa. Numa situação de desequilíbrio causado transitoriamente pela pandemia, essa lei teria, a rigor, a finalidade de trazer essa segurança jurídica. Então, naquela situação em que ela estipula de maneira clara que a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais vai do dia tal, que é a entrada em vigor da lei, dia 10 de junho de 2020, até o dia 30 de outubro de 2020, tá? É uma lei ordinária, tá certo? Está me parecendo que não tem dúvida. Tá? Agora, em relação ao período pretérito, tá? Do início da pandemia, no dia 20 de março, até o dia 10 de junho, essa questão realmente é muito complexa. Eu até cheguei a fazer alguns comentários. Eu já vi alguns debates na doutrina a respeito disso, sobre a impossibilidade
do exercício. Tem até um brocardo em latim que fala disso, desculpa, agora me falhou, porque até que é um texto um pouco longo, que se fala que no impedimento para exercício do direito não corre prescrição contra aquele que, querendo agir, não conseguiu. Tá? Dos fundamentos da prescrição, né, que não é um fundamento aí, talvez que seja o principal, mas é que não permitir que uma pretensão, no caso da prescrição, se torne aí indefinida ou perpétua, né? E estimular a inação. Então, se diz aí que o direito não socorre a quem dorme, né? Mas será que o direito deve socorrer aquele que não dormiu, mas fez realmente, foi operoso no sentido de exercer o direito e não conseguiu? Principalmente em relação àqueles prazos muito curtos. Isso me preocupa em algumas situações de decadência. Nós temos aí no direito civil, por exemplo, em relação a vício redibitório, prazos de decadência muito curtos, né? Então, de repente, eu tenho que exercer esse direito, mas como é que eu vou exercer isso? Eu abro lá a empresa, nem site da internet não tem mais, está lá, suspenso por causa da Covid, não tenho meio de contato, se eu não posso sair de casa para ir até lá, como é que eu faço? Eu quis exercer. Daí vem essa lei, mas o direito que eu tinha que exercer estava fora desse prazo, mas era na pandemia. Então, eu acredito que isso vai ficar, mesmo para a decisão judicial, com uma possibilidade, sim, de êxito, né? Se até essa lei serviria aí como um elemento de argumentação auxiliar no sentido de que se tentou, de que se deseja socorrer aquelas pessoas que tiveram algum tipo de impedimento e que quiserem exercer. Agora, tem aquelas situações que o colega falou, né? Eu tenho um prazo aí de 10 anos para ingressar com uma ação de cobrança de uma dívida qualquer. Há 10 anos, quando essa dívida é de menor do que isso, vamos supor, 10 anos, tá? Para entrar com uma ação. Não vou atrás de documento nenhum, não tomo absolutamente nenhuma medida, não notifico, não interrompo a prescrição para o protesto, não faço nada. Tá? Aí entra a pandemia e falo, nossa senhora, olha aí, perdi a ação. Aí, realmente, está me parecendo que, nesse caso concreto, ele não vai ser albergado pelo judiciário no sentido de se entender que o prazo estava suspenso. Né? Bom, muito bom. A gente já extrapolamos o tempo, isso fica um pouco cansativo para quem está assistindo, para a Kátia também na língua de Libras é cansativo. Está muito interessante, eu prosseguiria aqui por horas. Celso, passo para você que quiser dar uma palavra final muito rapidamente. Eu agradeço a todos, agradeço aos que presenciaram, agradeço aos colegas pelas perguntas, até pelos elogios que eu estou vendo agora, pela Luísa, pelo Fábio, muito ao Roberto e principalmente a Kátia. Imagino que deva cansar muito, Kátia, agradeço muito e você foi muito valiosa aqui como auxiliar desse evento. Tá bom. Gente, então nós vamos nos despedindo. Deixo aqui o meu agradecimento para a Kátia, para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o secretário Cid, a Cissa, que tem ajudado a gente a tornar nossas lives acessíveis. Agradeço a todos que assistiram. Deixo o meu abraço carinhoso. Muito obrigado, Celso. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.